Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Como que vocês estão? Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo que eu queria gravar há muito tempo para vocês. Se você está dando seus primeiros passos dentro do mercado, você está olhando os seus primeiros gráficos, vendo aquele monte de vídeo no YouTube, mas ainda fica perdido sobre os principais conceitos e teorias dentro de análise técnica, esse vídeo é para você. A gente montou aqui uma espécie de um grande resumão de análise técnica, quais são os principais pontos, ou pelo menos qual que é o passo a passo que você deveria estudar, e também dar uma introdução ali nos primeiros termos para vocês começarem a entender um pouco mais e também começar a trilhar o seu caminho ali dentro de análise técnica. Bom, não esperem que esse vídeo vá muito a fundo em relação a esses conceitos, afinal de contas, igual eu falei com vocês, é um grande resumão, mas eu vou tentar abarcar quais são os principais termos que vocês vão conhecer dentro da jornada de análise técnica. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução à análise técnica, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de tendência, linhas de tendência, suportes, resistências, a gente vai falar sobre teoria de Down, a gente vai falar sobre ondas de Elliott, a gente vai falar sobre Fibonacci, figuras técnicas que provavelmente geralmente o pessoal começa por aí. A gente vai falar sobre padrões de candlesticks e também sobre gerenciamento de risco. Mas se você quiser aprofundar mais o seu conhecimento sobre esses conceitos, a gente tem uma série de vídeos aqui no canal. Então, viu um termo que você achou interessante, viu uma técnica, teoria ou qualquer coisa que você achou interessante, procura aqui no canal que com certeza a gente tem um vídeo aprofundando um pouco mais sobre esse tema. Mas vamos lá, primeira coisa, quais são as definições de análise técnica? Eu trouxe uma mais antiga e eu trouxe uma mais moderna para vocês. A definição mais clássica, que é a análise técnica, é o estudo dos movimentos do mercado, principalmente pelo uso de gráficos, com o propósito de prever futuras tendências no preço. Esse é um conceito do John Murphy, que é um autor bem famoso de análise técnica. E uma definição um pouco mais moderna é que análise técnica é a avaliação sistemática de preço, volume, amplitude e contratos em aberto, buscando prever os preços futuros. Essa aí é uma leitura do Kaufman. Tem um livro chamado Trading Systems and Methods que é bem interessante. Bom, o que eu consigo trazer para vocês agora a minha definição, de certa forma? Análise técnica ela é um conjunto de ferramentas, teorias, indicadores e métodos que tem o objetivo de entender o mercado pelas suas forças internas e não externas. O que quer dizer isso? Enquanto a análise fundamentalista vai prever a causa das coisas, vai estudar a causa das coisas, vai estudar o balanço, vai estudar o que acontece dentro daquela empresa, qual que é o negócio daquela empresa, ou por exemplo nas commodities, vai estudar quais são os fatores de demanda e os fatores de oferta, a análise técnica ela vai usar as forças internas do mercado. Então vai olhar o preço, vai olhar o volume, contratos em aberto, sentimento e vai tirar uma conclusão em cima disso. É basicamente um método que você vai pegar uma série de dados, vai estudar esses dados e tentar identificar para onde que é a tendência do preço, quais são os cenários de probabilidade e atribuir essas probabilidades aos movimentos futuros de preço. Então acho que a principal diferença para você entender, quando você ainda fica na dúvida sobre análise técnica, fundamento macro, é isso. A análise técnica usa as informações internas, as forças internas do mercado, sem se importar o que causa aquele movimento. Enquanto a análise fundamentalista estuda a causa, a análise técnica estuda o efeito. Bom, quais são as premissas de análise técnica? A gente tem uma série de premissas de análise técnica, mas as premissas mais clássicas vêm ali do Edwards e McGee. Eles têm um livro chamado Technical Analysis of Stock Trends. E eles falam que as premissas de análise técnica é que os preços das ações são determinados pela interação de oferta e demanda. Os preços tendem a se mover em tendências. Mudanças na oferta e demanda causam reversões nas tendências. As mudanças de oferta e demanda elas podem ser detectadas, por exemplo, no gráfico, e os padrões eles tendem a se repetir. A análise técnica é muito o estudo de determinados padrões. Você estuda força e padrão, como que está a pressão de oferta e demanda e como que você consegue identificar padrões dentro desses dados que eu comentei com vocês. Vamos falar então sobre tendência. Eu acho que assim, é impossível você estudar análise técnica sem entender o que é uma tendência. Um outro autor interessante que é o Martin Pring, que é meio que ali parente do John Murphy, em termos de tempo dentro de análise técnica, ele fala que a arte da análise técnica, pois é uma arte, é identificar mudanças na tendência em um estágio inicial e manter uma posição de investimento até que o peso da evidência indique que a tendência se inverteu. Uma premissa importante de análise técnica é que os preços se movem em tendência. Tendência é qualquer movimento direcional de preço que ele permanece em vigor por tempo suficiente para ser identificado e ainda ser lucrativo. O grande objetivo de um analista técnico é identificar quais são as tendências e a partir dessa tendência você tentar entender como que você consegue lucrar em cima dela. Isso aqui parece meio óbvio, mas muitas das vezes o óbvio ele precisa ser dito. A gente tem três tendências no mercado: a tendência de alta, uma tendência de baixa e o que seria lateral, quando o mercado fica sem tendência ou fica com uma tendência indefinida.
tá? E aí você deve me perguntar, né? Eu acho que a principal pergunta que a gente faz quando a gente ouve sobre esse conceito de tendência. Um ponto importante é que, até quando dura uma tendência? Na análise técnica, a gente assume a premissa de que a tendência ela é válida até apresentar sinais de reversão. Isso é um dos pontos da teoria de Down, que eu também vou comentar mais para frente aqui no vídeo com vocês. Existem diversos métodos para determinar a tendência de mercado. Um dos métodos dos indicadores, por exemplo, que são as médias móveis. Eu também vou falar um pouco mais sobre médias móveis aqui nesse vídeo. Mas pensa igual quando a gente estuda no colégio, na faculdade, sobre média. Você pega uma determinada quantidade de preços, você tira a média deles, isso aí vai te dar uma linha. No caso do mercado, a gente vai calculando isso período a período e a gente tem uma média móvel. A direção da média móvel pode ser um determinante para onde que é a tendência do preço. Um outro elemento, por exemplo, são as linhas de tendência, que eu também vou trazer mais à frente para vocês. Mas é uma forma de você conectar o preço ao longo do tempo. E se essa linha está com uma inclinação positiva, a gente tem uma tendência de alta. Se essa linha está com uma inclinação negativa, a gente tem uma tendência de baixa. Um ponto importante quando a gente está falando de análise técnica é a gente ter uma noção de preferência temporal. Ou seja, quando você chega para mim e fala assim, Costinha, faz uma análise para mim de Petrobras. A primeira coisa que eu vou te perguntar é: qual o prazo que você está falando? Você quer fazer uma operação de curto prazo? Você quer fazer uma operação de médio prazo ou de longo prazo? Por quê? O mercado ele tem um conceito fractal que você tem diversas tendências acontecendo simultaneamente. Então, um ponto muito importante: saiba diferenciar qual que é o prazo temporal que você está olhando. Você tem uma tendência de longo prazo, você tem uma tendência de médio prazo e você tem uma tendência de curto prazo. Às vezes essas coisas conversam, né? Às vezes todas estão na mesma direção e às vezes eles têm momentos contrários. Porque uma outra premissa de análise técnica que é muito importante é que o preço ele se move a impulsos e correções. Quando a gente pensa num gráfico de preços, né, geralmente a gente desenha com movimento de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. Isso é meio óbvio, mas é importante. Por quê? Nada sobe para sempre e nada cai para sempre. Imagina que você comprou uma ação. Conforme ela vai se valorizando, chega num determinado ponto que você quer realizar. Né? Ou seja, você quer colocar esse lucro no bolso. Do mesmo modo, se você está vendo uma ação subir, mas você não está comprado, chega um determinado momento de mercado que você fala, olha, isso aqui está muito caro, eu acho que vale vender ou vale apostar na queda. E aí, essa interação de compradores e vendedores, esse sentimento de que está muito caro ou está muito barato, naturalmente faz com que o preço faça esses movimentos de impulsos e correções. Eu mostrei para vocês, falei de média móvel, falei de linha de tendência, mas quando a gente vai determinar a tendência de mercado, o princípio mais básico e mais simples, que não quer dizer que é fácil, mas é mais simples, é a gente entender topos e fundos. Lembra que eu falei com vocês que o mercado se move a impulsos e correções? Então você entender que uma tendência de alta é determinada por topos e fundos ascendentes. Uma tendência de baixa é determinada por topos e fundos descendentes. Identificar o que são os topos de mercado, o que são os fundos de mercado, é extremamente importante para a gente poder entender a tendência no seu nível mais básico. Então a forma mais simples é buscando topos, né, que são essas regiões de máximas, e fundos, que são as regiões de mínimas. E se os topos e fundos recentes forem mais altos, a gente tem uma tendência de alta. Se for o inverso, a gente tem uma tendência de baixa. Uma sugestão que eu dou para vocês é, no início é muito difícil a gente identificar o que é um topo e o que é um fundo. Um exercício que é interessante é você pegar o gráfico lá para trás e vai marcando esses topos e fundos. Vai tentando entender quais são os fundos principais e quais são os topos principais. Um topo, ele é caracterizado por uma região de preço em que você tem uma série de preços mais baixos à direita e uma série de preços mais baixos à esquerda. Isso, por definição, forma um topo. Um fundo é uma série de preços em que você tem vários preços com máximas e mínimas mais altas à direita e você tem vários preços com máximas e mínimas mais altas à esquerda. Isso aí acaba criando essa formação de fundo. Identificar isso é extremamente importante e você também ter uma boa leitura de topos e fundos vai te ajudar em uma série de outras coisas de análise técnica, como, por exemplo, o estudo das figuras técnicas. Um outro conceito de análise técnica que eu queria trazer para vocês, que está dentro também desse conceito de tendência, são dois termos, na verdade, que vocês já devem ter ouvido falar, que é suportes e resistência. Quando você vai abrir qualquer live de mercado ou qualquer vídeo que tenha uma análise técnica de algum papel, commodity, índice, etc., você vai ouvir a pessoa falando sobre termos como suporte e resistência. O que são esses dois termos, né? São regiões em que a gente costuma ter uma reversão de preço. Vou trazer um exemplo aqui do dia a dia para vocês. Imagina que o preço do tomate está R$2 e aí o preço subiu para R$5. Depois o preço foi ali para os R$5 e voltou para os R$2. Logo depois o preço subiu novamente, o preço do tomate virou R$5 e caiu novamente. Isso vai criar uma memória em você que, olha, R$5 é um patamar caro de tomate. Uma vez que ele atingiu os R$5, ele tende a voltar para R$2 ou ele tende a voltar para um patamar de preço mais baixo. A resistência é a mesma coisa. É uma região em que você vinha com o mercado em uma tendência de alta,
igual a imagem que está aí na tela para vocês. O preço, ele encontra resistência nesse nível, ou seja, os compradores já não estão mais interessados em comprar e os vendedores eles têm uma pressão maior do que os compradores e com isso o preço corrige. Quando a gente tem um novo teste dessa região e esse movimento acontece também, a gente acaba tendo o que a gente chama de uma resistência. O suporte é o contrário. Suporte é uma região de preço na qual a pressão de demanda excede a pressão de oferta e a gente passa a ter um movimento de alta. Então o preço ele vem caindo, 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 a gente teve uma recuperação. Depois o preço volta e testa o mesmo nível e a gente tem uma nova recuperação, ou seja, aquela região ela atuou como um suporte. Tem uma imagem aqui na tela para vocês mais simples, mas naturalmente com os outros conceitos que a gente vai trabalhar, eu vou comentar sobre suportes e resistências também, vocês vão entender um pouco mais no detalhe. Um ponto importante. Lembra que eu falei que o mercado se move a tendência? Na tendência de alta a gente tem topos e fundos ascendentes. Logo, em tendências de alta, as resistências serão rompidas e os suportes serão sustentados. Quando a gente tem uma tendência de baixa, os suportes serão rompidos e as resistências serão sustentadas. Bom, vocês entenderam aqui o que é a definição de análise técnica e o que são as definições de tendência, né? Tendência, suporte, resistência, etc. Agora, eu vou para um outro tema que é extremamente importante. Mais um desses temas que não tem como você conhecer análise técnica sem entender muito bem essa teoria, que é a teoria de Down. Charles Down é considerado aí o pai da análise técnica moderna. A gente tinha análise técnica antes do Charles Down, mas era algo difuso, era algo esparso, era algo muito do feeling dos operadores, etc. Charles Down talvez tenha sido a primeira pessoa que compilou e montou materiais baseado nas suas interpretações de mercado e tentou criar de fato ali um corpo de conhecimento. Na verdade não Charles Down em si, mas as pessoas que vieram logo depois. Charles Down vocês já devem ouvir falar obviamente do índice Dow Jones, né? E o índice Dow Jones quem criou ali foi o Charles Down. Ele escreveu alguns editoriais sobre o que ele aprendeu na experiência ali como repórter e consultor em Wall Street e as pessoas que vieram depois ali, o A.C. Nelson e também o Robert Hare e etc. Eles pegaram ali tudo que o Charles Down escreveu e compilou nisso, que a gente veio a chamar depois ali de teoria de Down. A teoria de Down, ela tem 3 princípios básicos, tá? O primeiro princípio é que a tendência primária é inviolável, ou seja, a gente identificar essa tendência maior de preço e essa tendência dominante de preço, ela vai persistir por bastante tempo. Um outro conceito, uma outra hipótese principal é que as médias descontam tudo, ou seja, né, a gente costuma falar que o preço desconta tudo menos os atos de Deus. Era assim que o Charles Down falava. E aqui vale a gente gastar um tempinho. Quando a gente fala que os preços descontam tudo, significa que todas as informações de mercado elas vão aparecer no preço. Pensa comigo, imagina que você é uma pessoa bem informada, do seu lado você tem uma pessoa mal informada, do outro lado você tem uma pessoa que opera super bem, do outro lado você tem uma pessoa que opera super mal e do outro lado você tem uma pessoa que às vezes tem um insider information, ou seja, né, essa pessoa sabe de uma informação que o mercado não sabe e que até às vezes ela nem poderia negociar com essa informação. Na hora de atuar no mercado, todo mundo vai ter que atuar no preço. Não adianta, o preço ele vai refletir se a empresa é boa, se a empresa é ruim, se a informação que apareceu no mercado é uma boa informação ou se é uma informação ruim. O mercado ele é um grande mecanismo de desconto. Tá? E a análise técnica ela se vale muito desse princípio. Por isso que na análise técnica a gente dá preferência para olhar para essas forças internas do mercado do que interpretar um balanço de uma empresa, do que interpretar, por exemplo, um relatório agrícola ou do que interpretar, por exemplo, alguns dados macroeconômicos de um país para determinar se o índice de ação desse país deve subir, deve cair, se a moeda desse país deve se valorizar ou deve se desvalorizar. Isso aqui, lembrando, é uma visão um pouco mais antiga de análise técnica. Se você for perguntar para mim se eu concordo com isso, eu concordo sim que o preço desconta tudo, mas eu discordo do fato de que o analista técnico não tem que ler notícia ou não tem que ver dados macroeconômicos ou que não tem que saber de fundamento. Acho que conhecimento nunca é demais, se você conseguir agregar as coisas, tudo bem. Óbvio, sempre vai ter um determinado tema, uma determinada abordagem que você conhece um pouco mais e outra que você conhece um pouco menos. Um ponto que você pesa um pouco mais e um ponto que você pesa um pouco menos. Isso aí não adianta, né? Sempre vai acontecer. Mas agora ignorar a notícia, ignorar fundamento, ignorar macro não é muito a visão que eu tenho. Mas enfim, dentro de teoria de Down, a gente tem aí o Down ele fez o que seria o modelo ideal de mercado, que é quando a gente tem uma acumulação, a gente tem uma tendência de alta, o mercado faz um topo, faz uma distribuição e depois faz uma tendência de baixa. O Down ele adotava essa premissa, né? Então o mercado ele tem um período lateral, ele tem um período de acumulação, que é quando as pessoas não, então o grande público não está interessado no papel, na ação, no índice, na moeda, etc. Mas aqueles players bem informados começam a comprar.
e eles acumulam essa posição. Depois o preço vai desenvolvendo uma tendência de alta, né? As pessoas vão começando a participar desse movimento, não só quem é do mercado, mas você começa a ver aparecendo no jornal, você começa a ver aparecendo uma série de notícias positivas sobre aquela ação. Chega um determinado momento que isso está muito caro, o grande público está comprando, quem é bem informado, ou quem de fato conhece o mercado, começa a vender, o papel fica lateralizado nessa região de topo, faz o que a gente chama de uma distribuição e logo depois a gente tem uma reversão de tendência. Dentro do modelo ideal de Down, você sempre vai ter essa relação. Mercado consolidado, mercado sobe, mercado consolida no topo, mercado cai. Mercado consolida no fundo, depois sobe, consolida no topo, depois cai. Um ponto aqui, tá? Isso aqui seria o modelo ideal. E segundo o próprio Robert Hare, que é um dos grandes estudiosos e compiladores do que o Down escreveu, segundo ele, um mercado normal é o tipo que nunca realmente acontece. Lembrando, é uma abstração, tá? Que a gente está criando aqui para poder entender o mercado. Uma outra coisa que eu comentei com vocês é que essas médias descontam tudo. Então o Charles Down ele desenvolveu tanto o índice industrial quanto o índice de transportes, o Dow Jones Industrial e o Dow Jones Transportes. E ele costumava acompanhar que esses índices eles deviam se confirmar. Porque pensa comigo, se você tem uma atividade industrial forte, a requisição por transporte, frete, etc., deveria acompanhar esse movimento. Quando uma coisa não confirma a outra, você pode ter o mercado numa situação frágil, enfim, você pode ter uma reversão de tendência ou alguma coisa do tipo. Muita gente questiona se esse princípio é válido até hoje ou não. O que a gente consegue extrair de informação aqui é que quando você tem duas coisas se confirmando, que são relacionadas é melhor. Como, por exemplo, imagina que você tem o S&P 500, que são as 500 maiores ações da Bolsa, e você tem o Russell, que são ações menores, que é um índice, inclusive, que não tem muita concentração. Quando essas duas coisas estão se confirmando, estão com o movimento para o mesmo lado, ótimo. Quando eles estão com movimentos para lados distintos, significa que alguma coisa está acontecendo. Seja porque são ações muito específicas que estão subindo, puxando o mercado, ou que o mercado, como um todo, está demonstrando fraqueza, mas o S&P 500 está segurando porque as principais ações estão segurando. A gente começa a fazer uma série de inferências em cima disso. Bom, teoria de Down é um tema muito extenso. A gente tem várias outras premissas dentro da teoria de Down, mas eu acho que não é o objetivo desse vídeo. Se você quiser entender mais, procura aí Teoria de Down no canal que você vai ter um conteúdo completo. Mas vamos adiante que eu vou começar a falar aqui sobre uma outra figura muito importante dentro de análise técnica, que é o Ralph Nelson Elliott. Mas assim, se vocês estão começando a estudar análise técnica, em algum momento vocês vão ouvir falar sobre a teoria das ondas de Elliott, Fibonacci, onda 1, onda 2, onda 3, e é normal a gente ficar com dúvida em relação a isso. Então, Elliott, junto com Down, são os principais nomes da análise técnica quando a gente fala principalmente da análise técnica que a gente estuda hoje em dia. O Ralph Nelson Elliott, ele nasceu ali em 1871, tá? E ele foi um contador americano e também estudioso do mercado, que ficou conhecido por desenvolver a teoria das ondas de Elliott, ou Elliott Waves. Essa forma de análise da teoria das ondas de Elliott é uma das coisas mais difíceis de análise técnica, quando a gente pega ali a análise técnica mais antiga. Por quê? Porque é sim algo bastante subjetivo. Tá? Algumas pessoas tentaram fazer a análise das ondas de Elliott ficarem mais objetivas, mas por natureza ela é de fato subjetiva. Tá? O Elliott ele começou a estudar o movimento das ondas e ele tentou passar isso para o mercado. Então ele fala que o mercado ele tem uma natureza cíclica, a psicologia do mercado tem uma natureza cíclica e essas tendências também funcionam em ciclos. Tá? Em 1938, ele publicou ali os resultados da pesquisa dele num livro chamado The Wave Principle e que virou aí um dos best-sellers de análise técnica. Ele fala que, embora o preço do mercado de ações e os ativos eles possam parecer aleatórios e imprevisíveis, eles na verdade seguem leis naturais previsíveis e podem ser medidos e previstos. Por exemplo, usando os números de Fibonacci. O Elliott, ele toma por base uma coisa que a gente chama da natureza fractal do mercado. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês darem uma olhada, que é um grande triângulo. Dentro desse grande triângulo você tem triângulos menores, depois outros triângulos menores que esse, e outros triângulos menores ainda do que esse. Pensa na ideia do floco de neve. Vocês já viram um floco de neve? A gente tem a imagem do floco de neve, e aí dentro dele você tem, parece que são pequenos flocos de neve. Ou seja, você tem um determinado movimento, você tem uma determinada figura geométrica que se repete em escalas diferentes. E o Elliott ele acreditava que o mercado ele também funcionava assim. Ou seja, dentro de uma tendência de alta, nos movimentos de correção você tem uma tendência de baixa. Ou, por exemplo, qualquer padrão técnico que você estuda, ele pode ser identificado seja num tempo gráfico maior, seja no horizonte de tempo maior, ou seja no horizonte de tempo menor. Então a possibilidade de movimentos do mercado é infinita.
Os prazos de análise dos investidores e traders são diferentes, mas podem produzir o mesmo efeito no mercado. A capacidade dessas tendências se comportarem de uma maneira semelhante em períodos diferentes é justamente o que a gente chama da natureza fractal do mercado. A gente consegue ver isso, por exemplo, se a gente for olhar um girassol, por exemplo, você tem esses movimentos sendo reproduzidos. Enfim, algo um pouco ali que ele pegou também do estudo da natureza e aplicou isso para o mercado. Segundo o Robert Prechter, que é um dos maiores estudiosos de ondas de Elliott, ele fala que o princípio das ondas é regido pela natureza social do homem. E como ele possui tal natureza, a sua expressão gera formas. Como as formas são repetitivas, elas têm valor preditivo. Às vezes, o mercado parece refletir condições e eventos externos, mas em outras ocasiões ele está completamente desvinculado do que a maioria das pessoas assumem serem condições causais. A razão é que o mercado tem uma lei própria. Então acho que isso já resume um pouco da visão das ondas de Elliott. Eu trouxe aqui para vocês, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu trouxe para vocês o que seria o modelo padrão de ondas de Elliott. Se vocês forem observar, a gente tem 5 ondas de impulsão, ou seja, 5 movimentos que a resultante deles é um movimento ascendente, que são corrigidos por 3 ondas. Lembrando, a gente tem a natureza fractal, então dentro de uma onda 1 você tem diversas outras ondas, dentro de uma onda 2 você tem diversas outras ondas. Para resumir aqui de maneira geral, o modelo básico de ondas de Elliott tem onda 1, 2, 3, 4, 5, igual eu coloquei na imagem para vocês, sendo corrigida por outras 3 ondas. Aqui é onde mora a complexidade das ondas de Elliott, porque você tem uma série de premissas, você tem uma série de variações e você tem momento em que essas regras não são válidas. Só para vocês terem uma ideia, as 3 principais características quando a gente fala desse modelo padrão de Elliott é que a onda 2 nunca deve ultrapassar o início da onda 1, a onda 3 nunca é a onda mais curta e a onda 4 nunca entra no território da onda 1. Então Elliott observou que o padrão de 5 ondas é a forma predominante da progressão de preços no mercado, respeitando essa ideia de impulsos e correções. Para a gente fechar essa parte de ondas de Elliott, é sempre importante a gente notar que a gente tem 2 modos de desenvolvimento das ondas. A gente tem ondas que são motivo, né, ondas de impulsão, e a gente tem as ondas corretivas, que são as ondas que justamente fazem contra esse movimento principal de tendência. Bom, a partir do momento que você entende sobre ondas de Elliott, é natural você começar a ver sobre os conceitos de Fibonacci. O Elliott ele usou da sequência de Fibonacci para poder medir o tamanho dessas ondas. A sequência de Fibonacci é uma sequência numérica em que você vai somando os valores, né? Então você faz 0, 1, 2, você pega o 2 e soma com 1, dá 3, 3 mais 2, 5, e vai fazendo essa progressão. E segundo o que o Elliott acreditava, o mercado seguia essas proporções da teoria de Fibonacci. Quando a gente fala de Fibonacci, a gente tem 3 ferramentas principais no mercado. Nós temos a ferramenta de retração, ou seja, uma vez que o preço faz um movimento de impulsão, a gente mede essa onda para identificar onde que podem ser as regiões de correção, né? Então a gente tem uma tendência bem definida, o mercado corrige, a gente identifica quais são as proporções de Fibonacci em que o preço pode parar para continuar esse movimento. A gente tem as expansões, ou seja, a gente pega um determinado movimento de mercado, mede ele, e uma vez que o preço rompe essa região, a gente identifica onde que podem ser as próximas resistências, e a gente tem as projeções, né, que seria aí semelhante à extensão. A única diferença é que a extensão ela pega o movimento de correção e a projeção ela pega o primeiro movimento de tendência. Eu não vou entrar em detalhe nos diversos níveis que a gente tem de Fibonacci, mas os principais são 38.2, 61.8 e 76.4 ou 78.6. O ponto importante para vocês entenderem é que essas proporções elas são identificadas a partir de divisões e multiplicações dos números dentro da sequência de Fibonacci. Então, só para vocês terem uma ideia, quando o preço corrige até 38.2 do primeiro movimento, a gente ainda tem uma tendência forte. Quando corrige 50, a gente tem uma tendência meio neutra. Quando a gente corrige 61.8, a gente tem uma tendência fraca. Essas regiões de preço, não é que eles são números mágicos, mas ajudam a gente a identificar, dado um primeiro movimento, aonde que o preço pode corrigir, né? Até onde que o preço pode corrigir, para a gente pegar, por exemplo, uma operação a favor da tendência. E do mesmo modo, né, as projeções, por exemplo, projeção de 61.8, projeção de 100, projeção de 61.8, ela serve para a gente identificar, uma vez que a gente tem um primeiro movimento dominante, o preço acionou, por exemplo, um pivô de alta, né, quando ele muda essa progressão de topos e fundos ascendentes, até onde que o preço pode ir ou até onde que o preço pode encontrar alguma resistência. Bom, agora a gente vai falar sobre figuras técnicas e padrões de preço. Provavelmente a parte que muita gente queria chegar no vídeo, né? Ou seja, quais são os principais padrões, como que a gente identifica figuras e como que a gente identifica essas repetições no mercado para poder lucrar
com elas. Antes disso, eu queria pedir para você deixar o seu like, lembrar de você deixar o seu like, lembrar de você se inscrever no canal, verifica se você está inscrito no canal e se você está gostando do vídeo até aqui, lembra de compartilhar com seus amigos e mandar para o máximo de pessoas possível. Isso é muito importante, né? Porque isso mostra a nossa força, isso faz com que o nosso trabalho chegue em ainda mais pessoas. Mas vamos lá. Bom, o que é um padrão, né? Eu costumo falar que o ser humano ele só sobreviveu na natureza porque ele soube identificar padrões. E o nosso trabalho como analista técnico, né, uma parte grande desse trabalho é identificar padrões, achar padrões de preço. E um exemplo são as figuras técnicas. Vocês vão ouvir alguns termos aqui, podem achar até engraçados, como por exemplo, ombro, cabeça, ombro. Né? E aí muita gente brinca, fala de análise técnica meio que zoando, falando que assim, ombro, cabeça, ombro, olha o nome desses termos e tudo. Mas não é que as figuras técnicas, os padrões, eles foram criados. Os padrões, eles são descobertos. E as pessoas que operavam, né, baseado nessas forças internas do mercado, começaram a identificar alguns padrões de preço. E para poder facilitar o entendimento e facilitar a explicação desses padrões, você começa atribuindo alguns nomes para esses padrões. Né? Então você olha um padrão e fala, isso aqui parece com tal coisa, isso aqui se repetiu várias vezes. Então você dá um nome ali para poder facilitar o entendimento e até facilitar a linguagem. Então quando a gente estuda análise técnica, você compartilha de uma linguagem em que, seja no Brasil ou seja em qualquer outro lugar do mundo, se alguém fala um topo duplo, obviamente falando na sua língua nativa, você já vai ter uma noção de qual tipo de formação de preço essa pessoa está falando. Então é isso, né? No fim das contas, o padrão, né, ele é uma configuração de movimento que é delimitado por algumas linhas, é determinado como a relação de topos e fundos ali, e a partir daí você consegue identificar quais são os cenários de probabilidade para onde que o preço pode ir a partir desses padrões. Vou dar uma geral aqui sobre os principais padrões. Mais uma vez, se você quiser entender um pouco mais, a gente tem vídeo sobre cada um deles. Topo duplo. Se vocês forem olhar aqui na tela, o topo duplo ele é um padrão em que o preço ele tenta romper um topo anterior, não consegue e logo na sequência a gente tem um rompimento da região de fundo. Então o topo duplo ele é uma formação dupla e é a mais simples dessas formações clássicas e o topo duplo ele consiste apenas de 3 pontos de reversão. Você tem 2 topos que são separados por um fundo. É importante que esses topos estejam no mesmo nível de preço, ou seja, o preço encontrou resistência nesses topos e a gente tem a perda do fundo e aí com isso a gente tem um topo duplo. Ele é um padrão de reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa. E aí eu trago logo depois aqui um exemplo para vocês. Lembrando, assim, o tempo gráfico, qual o ativo que é, pouco importa. O que importa aqui para a gente identificar o que é esse padrão. O outro padrão, que é análogo, digamos assim, ao topo duplo, é o fundo duplo. Ele é um padrão de reversão de baixa para alta. Então o preço tem uma formação de fundo, ele tenta romper esse fundo e não consegue, e logo na sequência a gente tem um rompimento de um topo anterior. Ou seja, o preço ele encontrou suporte nesses últimos fundos, e a partir do momento que ele rompe o topo anterior, a gente tem uma grande reversão de baixa para alta acontecendo. A premissa por trás desses padrões é relativamente simples. Né? O mercado encarou que a região é barata, não conseguiu perder o fundo, rompeu o topo, você pega ali aquela projeção de movimento, joga para cima para identificar onde que o preço pode ir. É uma das figuras também mais clássicas, mostra que a gente tem aí uma interrupção no padrão de topos e fundos descendentes e a gente tem uma nova reversão de tendência. Aqui também eu trago para vocês aí um exemplo de uma figura técnica de fundo duplo. Uma outra figura que é bem conhecida é a figura de retângulo, e o próprio nome já diz, é quando a gente tem uma lateralidade de preço. Você tem topos horizontais, você tem fundos horizontais, ou seja, o preço está numa região de equilíbrio, e a partir do momento que a gente tem um rompimento, a gente tem um acionamento dessa figura. Pensa que quanto mais tempo o preço permanece dentro de um retângulo, você tem uma energia potencial que é criada, e aí quando a gente tem um rompimento, a gente não só tem a pressão compradora, por exemplo, no caso um rompimento de alta, mas você também tem acionamento de stops de quem estava apostando contra ou qualquer coisa nesse sentido. E aí você tem o acionamento de uma figura de retângulo. Para identificar qual que é o objetivo dessa figura, você pode pegar essa amplitude do retângulo, projetar para cima, e aí você tem o seu objetivo. Aqui, mais uma vez, eu trago para vocês um exemplo de uma figura de um retângulo. A gente tem outras formações de figuras que são os triângulos, tá? E aí esse triângulo ele pode ser de reversão, pode ser uma figura de continuidade, e eu vou só dar um geral aqui para vocês de 3 tipos de triângulos famosos, que são, por exemplo, o triângulo descendente, ou seja, quando a gente tem topos descendentes, porém fundos horizontais. Eu costumo falar que é o efeito de uma bola quicando. Então imagina que o preço fez o teste de uma região de fundo, tentou recuperar, os vendedores bateram fazendo um topo mais baixo, o preço encontrou suporte no mesmo nível, depois fez um outro topo mais baixo que o anterior, o preço mais uma vez encontrou suporte, até o momento que a gente tem os vendedores pressionando tanto esse preço que a gente tem um rompimento de um fundo, e aí o preço aciona essa figura de triângulo. Mais importante do que decorar as figuras é vocês tentarem identificar
como que está a pressão de compra e pressão de venda dentro dessas figuras. No caso de um triângulo descendente, como o preço está formando topos cada vez mais baixos, significa que os vendedores eles estão pressionando cada vez mais aqueles compradores que estão segurando a região de fundo. E a partir do momento que esses compradores desistem, ou que a pressão vendedora é muito superior a essa pressão compradora que sustenta o preço nessa região de suporte, aí a gente tem um rompimento e o acionamento dessa figura. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo ali de triângulo descendente. A forma contrária ao triângulo descendente é o triângulo ascendente. Mais uma vez, a gente tem fundos ascendentes e a gente tem topos horizontais. A cada correção de preço, os compradores pressionam o preço ainda mais, os vendedores tentam segurar numa região de preço até que eles não conseguem mais, o preço rompe e com isso a gente tem uma explosão de movimento, justamente não só por essa pressão de compra, como também pela desistência dos vendedores. Aqui eu trago para vocês também uma figura, a figura de triângulo ascendente, que vocês conseguem ver que os topos vão ficando mais altos, os fundos, ficam mais altos, os topos ficam horizontais e a gente tem o acionamento da figura. Para fechar a parte de triângulos, a gente tem um triângulo simétrico. Como o próprio nome diz, ele é simétrico. Você tem fundos mais altos, você tem topos mais baixos, o preço ele vai afunilando e uma coisa muito importante, períodos em que a volatilidade se contrai, o tamanho do mercado se contrai, tendem a preceder movimentos de expansão. O preço ele vai afunilando cada vez mais até que uma das pontas perde a briga e a gente tem aí um movimento mais forte de preço. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um triângulo simétrico. Agora, para a gente poder, antes da gente ir para a principal figura, queria trazer, por exemplo, o Cup and Handle. Ou seja, as figuras elas não são só baseadas em topos e fundos pontiagudos, digamos assim. A gente tem, por exemplo, figuras que têm formas arredondadas, como, por exemplo, o Cup and Handle. O preço ele faz um longo período de correção, testa uma região de topo, faz um pullback, ou seja, uma correção desse movimento e logo depois rompe. É um outro padrão, por exemplo, que existe e que eu particularmente gosto também de operar bastante. Tem aí um exemplo para vocês. Agora, a gente vai falar da figura técnica que talvez seja a mais conhecida de todas, que são os ombro, cabeça, ombro e ombro, cabeça, ombro invertido. Você provavelmente já ouviu alguém fazendo uma piada em relação a isso, mas existe uma explicação. Ombro, cabeça, ombro nada mais é do que a troca dessa progressão de topos e fundos, por exemplo, de uma tendência de alta para um movimento de baixa ou de um movimento de baixa para uma tendência de alta. Eu vou detalhar cada parte do movimento. Então, primeiro, a gente tem um preço fazendo topos e fundos ascendentes. O preço fez um topo, que seria o ombro esquerdo que a gente fala, corrigiu, fez um novo movimento de alta que rompeu o topo anterior. A gente tem a cabeça do padrão que a gente fala. O que acontece? Depois que o preço fez essa cabeça, na hora que ele foi corrigir, a gente teve uma correção que encontrou suporte no mesmo fundo anterior. O preço tenta recuperar novamente, não consegue atingir o patamar mais alto e fica justamente ali no teste do topo anterior a esse topo mais alto e logo depois a gente tem um rompimento dessa região de suporte. Se vocês forem olhar no detalhe, o pessoal a gente fala ombro, cabeça, ombro, mas basicamente você tem uma progressão de topos e fundos ascendentes, o preço não consegue, perde as duas regiões de fundo anterior e a gente tem uma reversão de alta para baixa. Mais uma vez, é uma mudança de sentimento, é uma mudança na pressão de compra e na pressão de venda dos preços. Trago aqui para vocês um exemplo, para vocês darem uma olhada. E quando a gente fala de ombro, cabeça, ombro invertido, é basicamente a forma contrária disso. A gente tinha a progressão de topos e fundos ascendentes, o preço ele passa a fazer uma progressão de topos e fundos ascendentes e a gente tem então esse processo de reversão acontecendo. Mais uma vez, o preço tenta romper o fundo, não consegue, faz um fundo mais alto e rompe as duas regiões de resistência anteriores que a gente tem aqui. Isso aí seria a figura de ombro, cabeça, ombro invertido. Trago aqui também para vocês um exemplo desse tipo de figura. Bom, galera, falando de figuras técnicas, tem várias outras figuras, tem vários outros padrões de preço para vocês estudarem. O objetivo aqui é justamente dar uma pincelada nesses padrões para pelo menos vocês não ficarem perdidos ali quando vocês ouvirem falar sobre topo duplo, fundo duplo, triângulo, ombro, cabeça, ombro, etc. Cada padrão desses que eu apresentei, a gente pode destrinchar, a gente pode estudar bem a fundo as dinâmicas, as interações de compra e venda que acontecem dentro deles. Próximo tópico que eu quero abordar com vocês são os padrões de candlesticks. Antes, a gente estava vendo padrões de formação de preço, que tem os seus topos e fundos, etc. Agora a gente vai falar sobre candlestick. Calma, se você não conhece esse termo, não tem problema. Candlestick é um tipo de gráfico que surgiu ali no Japão, mas foi trazido para o Ocidente mais ou menos na década de 90. Resumindo, aqui a gente tem quais são os dois tipos de candle, positivo e negativo. Quando um candlestick ele é positivo, ou seja, a gente tem um fechamento acima da sua abertura. Quando a gente tem um candle negativo, a gente tem um fechamento abaixo da abertura. O candlestick, diferente do gráfico de linha que às vezes a gente costuma ver, ele traz mais informação, Ele traz justamente qual que é a abertura, fechamento, máxima e mínima
dentro de um determinado período. Então, quando eu falo para vocês que eu estou olhando um gráfico diário, significa que cada candlestick está mostrando o que aconteceu em um dia. Quando eu falo de um gráfico de 60 minutos, ele está mostrando máxima, mínima, abertura e fechamento dentro daquele período de 60 minutos. Para vocês diferenciarem é muito fácil. Se o candlestick é branco ou verde, etc., significa que ele é um candlestick positivo. O fechamento foi maior do que a abertura. Se ele for preto, vermelho, azul, que seja, o fechamento ele é abaixo dessa abertura. E a partir desse estudo da posição de fechamento máxima, mínima, ou até mesmo da posição relativa entre 2 e 3 candles, a gente consegue tirar algumas inferências. Antes da gente falar dos padrões de candlestick, eu preciso falar com vocês. Quanto maior o tempo gráfico, né? Ou seja, quanto maior o período que aquele candlestick está abarcando, mais confiável esses padrões são. Eu não gosto de olhar candlesticks sem olhar indicadores, por exemplo, né? Mas se for só para olhar candlesticks, é preferível você olhar o que acontece num padrão de um gráfico semanal, mensal, do que, por exemplo, um gráfico de 15 minutos, 5 minutos, se você for considerar apenas os padrões de candlesticks. Pensa comigo, para você ter uma mudança de sentimento, um padrão que ele mostre uma mudança de sentimento, em um gráfico semanal você vai precisar de um volume de dinheiro muito maior fazendo esse movimento, do que, por exemplo, num gráfico de 5 minutos, que qualquer, qualquer aumento, diminuição na pressão de compra, pressão de venda, pode provocar aquela reversão. Então vamos lá para os padrões. A gente tem padrões que usam mais de um candle, por exemplo. Mas o principal padrão de um candle é um doji. O que caracteriza o doji? O doji é quando a gente tem o fechamento e a abertura basicamente no mesmo nível. Isso mostra indecisão. Ou seja, o preço ele fez a sua máxima, ele foi um determinado movimento, depois ele chegou a fazer a sua mínima, porém ali no final daquele período os compradores e vendedores meio que chegaram no consenso de que o preço no fechamento do período seria o mesmo. Então ele mostra indecisão e a gente acompanha ali o rompimento da máxima ou mínima dentro do padrão. Se a gente tem um movimento de alta e de repente a gente tem um doji, significa que naquele momento compradores e vendedores chegaram no equilíbrio e a partir do momento, por exemplo, da perda da mínima daquele doji, a gente deveria ter uma reversão de tendência, no caso da alta para baixo. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos, de que seriam esses dojis. Mais uma vez, em tempos gráficos curtos, eu confesso que eu não dou tanta importância para isso. Em tempos gráficos longos, semanal, mensal, a importância é um pouco maior. Um outro padrão clássico dentro do estudo de candlesticks são os haramis, ou você pode chamar de grávida de alta ou grávida de baixa. Mais uma vez, o nome dos padrões é só para facilitar a identificação deles. Mas ele é um padrão de 2 candles, em que você tem um candle grande, com uma determinada cor, e logo depois você tem um candle menor da cor contrária, que é basicamente mostrando também uma mudança de sentimento no mercado. Imagina que você tem uma tendência de alta. Você tem um grande candle de alta, logo na sequência você tem um candle de cor contrária, que ele tem um corpo menor do que esse candle anterior. É justamente ali como se fosse uma mãe e o seu filho. É essa metáfora que o pessoal faz. E ele sinalizaria uma mudança de tendência. Quando você tem no fundo é a mesma coisa. Você tem ali topos e fundos ascendentes, tem um preço fazendo máximas e mínimas mais baixas. Você tem um grande candle de venda sendo formado. Logo depois você tem um pequeno candle de compra sendo formado dentro da amplitude desse primeiro candle. Se você rompe a máxima, você deveria ter uma reversão de tendência. Esse é o padrão de Harami, que é o nome japonês dele, ou grávida de alta, grávida de baixa, quando a gente traduz esse padrão de candle. E aqui também eu trago alguns outros exemplos para vocês. Outros padrões que são bem conhecidos são, por exemplo, os padrões de martelo ou enforcado. Tá? Depende mais ou menos aonde que ele acontece. Vamos dar uma olhada no primeiro candle que a gente está mostrando aqui. Imagina que você tem uma tendência de baixa. Em um determinado momento do período, você tem a abertura do candle, os vendedores batem no preço e o preço atinge um patamar mais baixo, porém os compradores retomam esse movimento e o preço fecha acima dessa abertura. Isso vai deixar um candle que tem um corpo relativamente pequeno e uma sombra inferior grande. Essa sombra inferior mostra que em um determinado momento os compradores, o preço estava no movimento de queda e os compradores reagiram de uma forma forte. Então isso pode mostrar uma mudança no sentimento da tendência, de um padrão, por exemplo, de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Dependendo de onde que ele acontece, se ele acontece em fundo, ele é um martelo. Se ele acontece num topo, ele é um enforcado, que a gente chama. Aqui também eu trago alguns exemplos para vocês de martelo e enforcado. Lembrando que aí a posição onde ele acontece pode fazer essa mudança de novo. Agora, eu vou mostrar um outro padrão para vocês, que é o estrela cadente ou martelo invertido. Ele é muito parecido com o martelo, só que a sombra está na posição contrária. Ou seja, você tem uma tendência de queda, os compradores tentaram reagir, os vendedores bateram,
Só que se o preço ganhar a máxima desse padrão, você deveria ter uma reversão de tendência. É basicamente uma condição muito similar ao martelo, só que a sombra, né, esse pavio, que o pessoal também chama, ele está numa posição contrária e também sinaliza mudanças de sentimento. Outro padrão bastante conhecido são os engolfos. Se vocês forem observar, o engolfo, ele é o contrário ali dos haramis ou das grávidas de alta, grávida de baixa. É quando você tem um determinado candle, né, e logo na sequência você tem um candle grande de cor contrária, que ele supera a máxima e supera a mínima desse candle, né? Ou seja, você tem, por exemplo, ali, você tem uma formação de topos e fundos ascendentes, e de repente você tem um candle menor de alta, e logo na sequência você tem um grande candle de baixa, que tem a máxima mais alta, o corpo maior do que esse candle, sinalizando que o mercado teve uma mudança de sentimento muito forte. Ele pode acontecer tanto em topo, né, e aí no caso o segundo candle seria um candle vendedor, ou ele pode acontecer num fundo e o segundo candle seria um grande candle comprador, por exemplo, indicando mais uma vez mudança de sentimento. Aqui eu trago para vocês dois exemplos, né, tanto em fundo quanto em topo, mostrando aí como que esse padrão de candle é um padrão que de fato ele mostra que a gente tem essa mudança de sentimento. Um outro padrão de dois candles que é interessante, a gente tem o Dark Cloud e o Piercing Line. O Dark Cloud é a nuvem negra e o Piercing Line que é o padrão perfurante. Ele é um padrão em que, no caso do Dark Cloud, você tem movimento de progressão de topos e fundos, máximas e mínimas mais altas. De repente você tem um candle que ele abre acima do fechamento anterior, mas ele fecha mais ou menos ali na metade ou até mesmo abaixo da metade do primeiro candle, mostrando como se fosse uma nuvem preta no céu, né? Por isso que tem esse nome, mostrando também uma mudança de sentimento de alta para baixa. Quando ele acontece no fundo, ou seja, você tem máximas e mínimas mais baixas, o preço ele abre abaixo do fechamento do candle anterior, porém no movimento, na hora de fechar, você tem uma pressão de compra que é suficientemente grande para ele fechar acima da metade desse candle de queda, a gente tem ali o que chama de padrão perfurante, mostrando que a reação compradora foi muito forte a ponto de fechar acima do fechamento anterior. Esse aí seria o padrão do Piercing Line, né, o padrão perfurante, e aqui também eu trago um exemplo para vocês do Dark Cloud e também um exemplo do Piercing Line. Bom, agora que você já entende sobre padrões técnicos, figuras e também um pouco sobre padrões de candlesticks, eu vou dar uma pincelada muito rápida sobre indicadores técnicos. E aqui, isso aqui é um mundo, tá? Existem diversos indicadores com diversos propósitos diferentes, diversas fórmulas diferentes, não dá pra gente falar sobre tudo aqui. Mas, com certeza, o primeiro indicador que você vai estudar na sua vida como iniciante em análise técnica são as médias móveis, tá? A média móvel é uma das ferramentas mais antigas de análise técnica e, assim, a variação de preço, ela, às vezes, pode ser muito agressiva, né? E o que a média móvel faz é suavizar os preços. Então, a gente tem um movimento com preço subindo, preço caindo, subindo, caindo, subindo, caindo. Quando a gente traça uma média móvel, ela faz com que fique mais claro a gente enxergar, né, qual que é a direção do preço, para onde que o preço está indo. Fora que, lembra que eu falei que o mercado se move em impulsos e correções? Quando a gente tem uma tendência bem definida, o preço ele tem uma característica de se afastar da média, voltar para a média, se afastar da média e voltar para a média. E dessa forma, a gente consegue usar a média móvel como um bom indicador para poder fazer operações. A gente tem vários tipos de médias móveis, mas os principais são a média móvel aritmética e a média móvel exponencial. No caso da média móvel aritmética, né, a gente tem todos os preços, eles têm o mesmo peso, igual quando a gente faz uma média aritmética. A única diferença é que essa linha ela vai sendo formada de acordo com que os candles vão sendo formados. Então, se vocês forem me perguntar qual que é a média que eu uso a média exponencial de 21, a aritmética de 50, a aritmética de 200. Quanto mais curta essa média móvel, a gente está falando de uma tendência de um prazo menor. Quando a gente está falando de médias móveis grandes, ou seja, 200, 150, 100, a gente está falando de uma média móvel que ela representa tendências maiores. A média móvel aritmética, igual eu falei, todos os preços têm o mesmo peso. E a média móvel exponencial, o último preço ele tem peso 2 e o restante da média teria o mesmo peso. Então, na verdade, a gente tem um fator de ponderação, tá? A média móvel exponencial, a diferença da exponencial para a aritmética é que basicamente a exponencial ela reage aos preços mais rapidamente. Para fechar a parte de indicadores, eu vou falar um pouquinho sobre IFR, Índice de Força Relativa, que também é um indicador que vocês devem ouvir bastante em análise técnica. O IFR foi desenvolvido pelo Alice Wilder em 1979 e ele é um indicador que ele mede momento. O IFR ele é um indicador que ele vai de 0 a 100 e ele mostra o quanto dos retornos veio do movimento de alta e o quanto dos retornos veio do movimento de queda. Geralmente a gente usa o IFR de 14 períodos. Ele é um indicador que ele oscila entre 0 e 100. Quando o preço está acima de 80, a gente fala que ele está sobrecomprado, né? Ou seja, o preço ele subiu demais, rápido demais, ele precisa de uma correção. E quando o preço ele está abaixo de 30, significa que ele caiu demais, rápido demais, e ele precisaria de uma recuperação quando a gente estuda IFR de um jeito clássico. Quando a gente está no nível de 50, significa que o preço está num patamar neutro de momento. Momentum é como se fosse a aceleração
do preço, tá? É a segunda derivada do preço. E aí a gente pode usar, por exemplo, para poder identificar essas regiões de sobrecompra ou sobrevenda. A gente pode identificar quando o DFR está entre 50 e 80, ele está acelerando, ele tá acelerando dentro de uma tendência de alta. Quando o DFR está entre 50 e 30, a gente está, por exemplo, acelerando, porém, numa tendência de baixa. E agora, para fechar de fato esse vídeo, que eu sei que ele já está grande demais, mas ele está um grande resumo de análise técnica para vocês, a gente está tentando cumprir esse desafio aqui, eu vou só dar uma pincelada sobre gerenciamento de risco. Eu falei sobre diversas técnicas, eu falei sobre diversas ferramentas, indicadores, etc., que vocês depois vão debulhar aos detalhes. Só que, por melhor que elas sejam, essas técnicas não funcionam se você não tiver um gerenciamento de risco. O que é isso, né? Geralmente, no nosso trabalho comum do dia a dia, a gente está acostumado a sair e ganhar dinheiro. Você sai de casa, ganha dinheiro, sai de casa, ganha dinheiro. Às vezes no mercado você vai perder dinheiro. E você vai perder muito dinheiro e você vai perder muitas vezes dinheiro. O que faz a coisa funcionar ao seu favor é você saber perder pouco e quando ganhar, ganhar muito. Ou melhor, se a gente for dar um passo além, você tem a quantidade de vezes que você acerta, o quanto que você perde quando você erra e o quanto que você ganha quando você acerta. Esses três fatores, eles precisam estar bem alinhados. Se você acerta muito pouco, quando você ganha, você precisa ganhar muito grande. E quando você perde, você precisa perder muito pouco. Quando você acerta muito, né, naturalmente, quando você ganha, você vai ganhar um pouco menos. Quando você perde, você vai perder um pouco mais. Essas coisas, elas têm que estar equilibradas. E na hora de você montar um gerenciamento de risco, obviamente você não vai saber exatamente quanto você vai acertar ou quanto você vai perder, mas você precisa ter noção de que essa coisa ela precisa estar alinhada. Não adianta você acertar pouco, quando você ganha pouco, quando você perde muito. A matemática, no fim das contas, não vai fechar. E também não adianta você acertar muito, só que, por exemplo, você achar que quando você vai ganhar muito, e aí naturalmente você começa a devolver. E também, se você não consegue equilibrar o quanto você perde, também existe uma forma de você perder dinheiro, mesmo acertando muitos trades. Gerenciamento de risco, o ponto de partida seria esse. A matemática, ela precisa fechar. E você precisa ter a consciência de que sim, você vai errar trades. Não importa, mesmo com uma taxa de acerto alta, quando a gente fala de taxa de acerto alta, a gente está falando que você acerta 70%. Ou seja, a cada 10 trades, pelo menos 3 você erraria. Quando você tem uma taxa de acerto mais baixa, a gente está falando que você vai acertar às vezes 40% das vezes. Você vai tomar 6 stops. E você precisa ter um plano para sobreviver a isso. De maneira geral, existem várias fórmulas e várias contas complicadas que você pode fazer para poder determinar quanto que você deveria arriscar e quanto você deveria perder por trade. Mas sendo muito sincero, quanto mais eu estudo grandes traders, eu consigo ver que a coisa ela é bem mais simples do que parece. O ideal é que você aceite perder no máximo entre 0,5% a 2% do seu capital que você disponibiliza para trade. Você pode falar comigo, poxa, mas eu tenho pouco dinheiro, 0,5% não vai dar quase nada. Beleza, quando você está no início, é até natural que você se alavanque um pouco mais. Mas o que você precisa ter na cabeça é que quanto mais profissional você fica, não é que você vai se alavancar mais. Você pode ser o melhor trader do mundo, você pode ser o trader mais experiente do mundo, você vai tomar stop. E o objetivo é que quanto mais você se desenvolva, menos alavancado você esteja. É muito legal você entender como isso funciona. Quando você chega num patamar em que você consegue, no seu stop, perder apenas 0,5% do capital que você disponibiliza para trade, isso ainda assim ser muito dinheiro, você chegou num patamar num patamar de um trader profissional ou num patamar de alguém que realmente está levando essa coisa a sério. E aí, obviamente, você trabalha, sua taxa de acerto, média de ganho, média de perda. Mais um ponto importante. Não é porque você tem uma determinada alavancagem que você vai usar ela ao máximo. E no início, se você tem pouco dinheiro, é natural que às vezes você se alavanque um pouco. Mas quanto mais experiente, quanto mais profissional você fica, menos você se alavanca dentro do mercado. Se eu pudesse deixar uma lição de gerenciamento de risco, é essa. Saiba que você vai perder, saiba que você precisa ter um limite muito bem definido de perda e que se esse limite passar de 2%, você não está num patamar muito saudável. Ou pelo menos é um patamar que você encara como temporário até que você consiga se desenvolver para de fato poder arriscar menos. Ufa! Bom, pessoal, eu acho que a gente chegou no final desse vídeo. É um vídeo bem longo, mas o meu objetivo aqui foi trazer quais são os principais termos e conceitos de análise técnica, ou pelo menos dar uma introdução para você o que é cada coisa. Se você quiser conhecer mais sobre isso, a gente tem um vídeo sobre cada conceito desse no canal. É uma tarefa difícil, não vá nos comentários falar, poxa, mas você esqueceu de falar isso, esqueceu de falar aquilo. Eu tentei resumir mais de 100 anos de história de análise técnica em, sei lá, 1 hora. Isso não é uma tarefa fácil, tá bom? Se tem algum termo que você quer conhecer um pouco mais, algo que você quer conhecer um pouco mais, eu encorajo que você pesquise aqui no canal. É um ponto de partida
para os seus estudos e para a sua jornada enquanto analista técnico. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com seus amigos, comenta, por favor, o que você achou desse vídeo e eu te vejo numa próxima. Até mais e tchau, tchau.